Olá! Dizem que o Carnaval é a maior festa da Terra. Do Brasil, com certeza é. Mais do que isso, trata-se de uma manifestação cultural que reflete nosso povo em diferentes aspectos. É alegre, é musical e fruto da miscigenação de povos e culturas. Nas pesquisas que eu fiz, eu cheguei à conclusão seguinte, que o Carnaval, como rito, né, como festa, nasceu há 4.000 anos antes de Cristo no Egito. Simplesmente porque foi lá que foi descoberta a agricultura e os ritos agrários, os cultos agrários, eram as primeiras manifestações carnavalescas dos povos. Quer dizer, esse carnaval antigo era muito simples, eram os povos nus, dançando em torno de fogueiras, comemorando a vinda da primavera e a ida deles para o campo, porque até então o inverno rigoroso os prendia aos seus abrigos. Então era esse no nosso estudo concluiu que foi essa a origem do Carnaval. A palavra Carnaval é cristã, é de origem cristã, e ela surgiu, há diversas correntes aí com relação à explicação da palavra, mas a mais aceita é que ela tenha surgido em 590 d.C., quando o Papa Gregório I fez, então, uma referência ao carne levalem, que depois foi se transformando, carne levamen, carne levale, carnevale, até a palavra carnaval. Isso houve uma sequência, mais ou menos de 590 a 1200 depois de Cristo. Aí a palavra ganhou um cunho de festa oficial do cristianismo, porque o Carnaval foi essa festa adotada lá dos gregos, porque depois do Egito ele passou à Grécia, e eram as bacanais gregas e as saturnárias romanas, mas eram desestruturadoras. E a Igreja Católica, ao então chegar e dominar, ela aboliu esse tipo de festa, que estava muito preso ao inconsciente coletivo dos povos, e depois a própria Igreja teve que contornar essa situação, criando o dia 25 de dezembro, no solstício de inverno, para fazer algumas comemorações relativas a esse tipo de festa, e depois, então, admitindo o Carnaval como 7 domingos antes da Páscoa. Quer dizer, o Carnaval passou a fazer parte do calendário gregoriano como uma festa cristã inserida oficialmente no catolicismo. O Carnaval, como conhecemos hoje, foi a união de elementos de diferentes manifestações populares do passado. Uma das mais antigas que temos registro é o entrudo. Foi a forma como o Carnaval nos veio via os portugueses. Porque nós tivemos na Europa várias formas de brincar o Carnaval nos séculos XVIII e XIX. O Carnaval de Veneza, o Carnaval de Nice, né, se concretizou em forma de flores, né, um carnaval Batalha um pouco de parecido flores. com o nosso corso, que viria no início do século XX. Mas aqui no Brasil, o Carnaval nos veio por via ibérica, como não podia deixar de ser, nessa forma deselegante de brincar, que era o entrudo, que consistia em jogar água suja, ou farinha, ou detritos mesmo, uns nos outros. Quando vinha o Carnaval, os sociólogos chamam isso de conquista de território. A cultura negra entrava num território que era negado normalmente durante todo o tempo. Só no Carnaval abria-se isso. A entrada da cultura negra no Carnaval era violenta, geralmente violenta. Por isso que o intrudo era violento, era coisa assim agressiva. E o que resultou do intrudo, quando começou a haver musicalidade, eram os cordões carnavalescos. Cordões carnavalescos eram formações negras na rua, quer dizer, cordão no sentido clássico, né, do cordão carnavalesco em si. Usavam cordas mesmo. Se fechavam com cordas, né? E as músicas eram músicas africanas de guerra. Eles vinham com aquela música violenta de guerra africana, dialetos africanos mesmo, e quando se encontravam, haviam brigas terríveis. Daí a perseguição. Mas nessa época, é bom se lembrar, que nós importamos também da Europa aquilo que se chama de cultura popular e cultura erudita. Dividiu-se a cultura na Europa nesse tempo, a elite já tinha se afastado da cultura popular e disse que a cultura erudita que era boa, a popular era ruim. Então, o governo perseguia, o poder perseguia
perseguia a cultura popular. Toda manifestação popular era perseguida. Outra manifestação que influenciou o Carnaval do Rio foi o Zé Pereira. O Zé Pereira foi aquela primeira manifestação de rua com bumbo, que é um português bigodudo que saía às ruas no dia de carnaval batendo um bumbo. E então, atrás dele, vinha uma série de pessoas. São primeiras manifestações do bloco. Mas não tinha música ainda. A música do Zé Pereira, que todo mundo conhece, essa música foi uma companhia francesa que em 1870 fez em referência ao Zé Pereira. Então se juntou ao Zé Pereira. Essa é considerada uma das primeiras músicas de carnaval, sendo que a música de carnaval verdadeira, considerada a primeira, seria o Abre Alas, da Chiquinha Gonzaga. Havia também o corso, caracterizado por desfiles em carros abertos e, por isso, praticado pelas elites da época. No início dos anos 30 até o final da guerra, a Avenida Rio Branco foi palco de uma das manifestações mais tradicionais do carnaval carioca, o desfile de corsos. Pamplona, como é que era esse desfile? Era um carro aberto atrás de outro carro aberto, cada um com suas fantasias, os grupos. O carro da Penha vem sempre iluminado com aquela lampadinha. E no meio havia árvores, no meio havia os blocos e o carnaval livre, os foliões à vontade, individuais ou não. Quando nasceu o bloco deu sozinho. E o centro verdadeiro do carnaval era aqui. Se a música pegava bem aqui, junto os compositores que vinham catituar, a música pegava bem no carnaval. Aqui na Avenida Rio Branco passou a ter os desfiles das grandes sociedades, que vinham da Glória, passavam por aqui. O Jornal do Brasil, que era aqui no meio, patrocinava os desfiles da sociedade. Depois os desfiles dos ranchos, e até que, largando a Presidente Vargas, como aqui era o grande fogo, em frente à Biblioteca Nacional, o Grande Július, a Escola de Samba passaram a vida Santa Luzia para cá, fazendo seu desfile aí já na década de 40, depois da guerra. Enquanto na Avenida Rio Branco se realizava o desfile de corso, que era de elite, aqui na Praça 11 era realizado o Carnaval Popular. Pamplona, como é que era esse carnaval na época? Lá onde tem a estátua do Zumbi ali, tinha sempre uma grande decoração de carnaval. A praça era quadrada. Onde nós estamos era o Orfeão Portugal e a Banda Portugal. Hoje na Tijuca. Ali tinha uma cervejaria. Na rua, que em continuação havia, não tinha mais, tinha mais duas cervejarias. Tinha um cinema e casario. Aquela cervejaria tinha uma grande sinuca atrás. E o resto era baianada. Baianada é o que a gente costuma dizer, era a colônia baiana. Eram os baianos que moravam em Cortiço, na Avenida Central, que quando Pereira Passos abriu, isso pode ser visto da pequena África, todos os baianos foram despejados para cá, que era muito longe do centro. Nessa baianada, naturalmente, vieram as tias, entre elas a famosa tia Seara. Entre a Praça 11 e ficava o Estácio. E o pessoal do Estácio era o pessoal que produzia samba na ocasião, onde Francisco Alves e todos os grandes iam comprar os sambas. Bide, Marçal, Ismael Silva, Mano Edgar. Começaram a vir também os ranchos, até que um deles se transformou em escola de samba. Vocês sabem a história, Ismael Silva deu o nome de escola de samba por causa da escola normal. Tendo escola normal para ensinar, normalmente eles ensinavam samba, virou escola de samba. Mas o cortejo era aleatório, passava por 1000 ruas que já não existem mais, mas a passagem obrigatória ainda frente à casa da tia Seata. Até que um cara da Mangueira, Zé Espinguela, resolveu organizar um desfile com prêmio. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Agora, ainda nessa época, o samba era considerado marginal, não era, Paulo? Tanto assim que, como a coisa era um acontecimento cuja evolução não terminou ainda, Pedro Ernesto, ele com um delegado resolveram oficializar o desfile das escolas de samba, para tirar da marginalidade, que o samba era perseguido. E deram uma razão social. Ele inventou o apelido Grêmio Recreativo para poder, em vez de ser clube, não sei o quê, associação, virou Grêmio Recreativo, Escola de Samba, blá, 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 coisa lero, lero, lero e tal. E oficializou o desfile, que foi imediatamente coberto pelos grandes jornalistas à frente, Álvaro Moreira, que se interessavam por cultura popular
e faziam com que o Jornal do Brasil não apenas fizesse o concurso das grandes sociedades, dos ranchos, mais tarde na Avenida Rio Branco, como oficializaram o desfile, que foi progredindo daqui. Depois virou a Presidente Vargas com aquela Candelária lá no fundo. De lá foi para a Avenida Rio Branco, da Avenida Rio Branco, etc., até terminar ali no Sambódromo, como retorno à Praça 11. Depois de muitos anos sendo marginalizado, o Carnaval acabou conquistando o título de maior festa popular do país, tornando-se um forte símbolo cultural brasileiro. Na era do Getúlio, quando mudou toda a concepção, porque aí o Getúlio já importou aquela questão de trazer para si, né, da Revolução de 1930, conquistar e não reprimir. Aí eles começaram a oficializar esse tipo de comportamento na rua. Da rua para o sambódromo, as escolas de samba tornaram-se o símbolo mais conhecido do carnaval brasileiro. O nosso carnaval vem da cultura europeia? É uma mistura um pouco de festa profana, um pouco de festa religiosa. Tem muito das festas palacianas, onde se homenageava os reis. Então isso tudo você põe num grande caldeirão, mistura, que sai um suco, que eu acho que é o carnaval. O carnaval existe em todo o planeta, né? Mas por que essa diferença do carnaval carioca? O carnaval de Veneza, por exemplo, que agora está tendo uma revitalização, é um carnaval que você se fantasia um frio danado, né? E fica andando pela cidade, não tem essa coisa de sair um grupo enorme, tudo dançando. Não, é diferente. E a escola de samba, por outro lado, ela está se espalhando pelo mundo. Ela está virando um exemplo de convivência, de forma de você se divertir, de forma de você se socializar. E é verdade que o carnaval brasileiro foi eleito a melhor festa do mundo? É o carnaval do Rio, que ainda é melhor, né? Não existe maior expressão folclórica no mundo do que o carnaval carioca. Escolas de samba do Rio de Janeiro, o Carnaval Popular do Rio de Janeiro, foi assim, o mais importante fenômeno cultural do século XX. Porque nós começamos o século XX, quando surgem as primeiras escolas de samba, com a repressão a essa manifestação popular. E nós terminamos o século, da virada do século XX para o XXI, como o maior espetáculo da Terra.